Indicando hoje para vocês dois livros, na verdade, um autor, esses dois livros, desse mesmo grande autor, que é o Junichiro Tanizaki, que para quem não conhece, é um autor japonês, e eu tenho muito apreço pelas obras dele, principalmente pelo A Quem Prefiro Ortigas, que é o primeiro livro de origem japonesa que eu li na vida. A maioria das pessoas acaba tendo esse primeiro contato com a literatura japonesa, normalmente pelo Murakami, pelo Dazai, pelo Yukio Mishima, que são muito bons, escreveram livros ótimos, nem tanto assim pelo Kenzaburo Oi e pelo Kawabata, que é estranho, né? Porque eles ganharam o Nobel. Eu imaginaria que seriam mais divulgados do que eu vejo por aí. Mas também autores muito bons, inclusive Kenzaburo, eu já indiquei um vídeo passado junto com o Koboabe, livraços, autores muito bons, mas hoje eu quero falar desse autor que eu não li porque eu estava querendo saber mais sobre a literatura japonesa, mas sim porque me recomendaram falando que era o mais próximo da literatura asiática que tinha em relação ao Tolstói, que é um autor que eu gosto demais. E os dois livros que eu vou indicar então são A Quem Prefiro Ortigas e As Irmãs Makioka, que é esse livraço, um baita de um calhamaço, 700 páginas, uma leitura muito tranquila, muito suave, flui muito bem os dois livros. Tá? Tanizaki não é um autor experimental, e é aí que talvez eu entenda um pouco da comparação com o Tolstói, porque ele é extremamente realista, extremamente pé no chão, são personagens muito críveis, parece que ele dá a impressão que ele realmente cuida para que cada evento na vida desses personagens pareça fazer sentido, ainda mais em Irmãs Makioka. Tá? A Quem Prefiro Ortigas talvez seja um pouco mais teatral, um pouco mais, entre aspas, assim, exagerado, apesar de não serem histórias exageradas, tá? Não tem nada, nenhum evento aqui que a gente se pega pensando se faz sentido ou não acontecer. São histórias que fluem super bem e que a graça, na verdade, nos dois livros, é essa constante atenção do Tanizaki de ressaltar a tradição japonesa e colocá-la em conflito com a tradição ocidental. Então, só para contextualizar, tá? Esse livro aqui é pré-Segunda Guerra Mundial e esse aqui é pós-Segunda Guerra Mundial. E é muito importante para entender o contexto em que essa obra foi escrita. Tá? Então, aqui em A Quem Prefiro Ortigas, fazendo uma sinopse muito rápida, a gente vai acompanhar um casal em que eles estão se separando. Os dois são bem influenciados pela cultura ocidental. E, já assim, é da década de 30, não, desculpa, da década de 20 esse livro aqui, e já é um casal extremamente desconstruído. Cada um tem seu amante, eles não fazem muita questão de esconder essa informação um do outro. O homem, na verdade, vivendo essa vida de ainda tá casado, mas ter relação extraconjugal, para ele é a vida perfeita, ele não faz tanta questão assim de se separar, porque para ele é extremamente cômodo, e esse conflito de tradição, na verdade, vai vir com o sogro dele, que, por outro lado, está extremamente enraizado na cultura japonesa. Inclusive, é um enraizamento bem de apreciação estética, quase hedonista do sogro em relação à cultura japonesa, que para o sogro é extremamente vantajoso. Ele tem relações com uma menina 30 anos mais nova do que ele, que é iniciada na tradição geisha. Então, esse combate entre os dois, esse combate não é tão combativo assim, tá? Não é tão verbalmente violento, é muito mais sutil, muito mais cheio de nuances. Mas essa dialética entre esses dois costumes em que o Tanizaki ele não chega a uma conclusão. Ele não fala que você manter a tradição vai salvar a sua vida, vai salvar seu casamento, vai te trazer alegria. E por outro lado, ele fala também a tradição pode ser que seja vantajosa para você, porque é você que está tirando proveito dessa situação. Então é um livro bem sóbrio, de leitura bem tranquila, também é bem curtinho, e uma porta de entrada muito mais acessível do que o segundo livro que eu estou indicando hoje, que é, no caso, As Irmãs Makioka, que, como eu disse, é um livro assim bem espesso, bem denso. Ele é dividido em 3 partes e eu gosto demais desse livro. Eu gosto muito desse livro, mas eu não vou dizer que é uma recomendação extremamente fácil, porque eu consigo ver que talvez não seja para todo mundo. Em tudo que o Tanizaki não faz de experimentação com esse livro aqui, ele coloca em sutileza, o senso de humor dele, você quase não sente, é só aquele resquício no fundo de cada parágrafo que você vê, às vezes, uma coisa ou outra da personalidade do autor transparecendo nessas páginas. Porque o narrador dessa história dessas 4 irmãs que fazem parte dessa família extremamente nobre, que está em decadência, durante a pré-Segunda Guerra no Japão, esse narrador é o narrador mais sóbrio, mais imparcial que eu consigo pensar, pelo menos rebuscando na minha mente.
esse é o narrador que menos impacta na sua reflexão sobre esses personagens. Ele te apresenta a história quase como se fossem fatos, então talvez isso não pegue para todo mundo, mas para mim pegou. E toda aquela questão de tradição japonesa, aqui ele eleva ainda mais. A gente vai ter vários artistas sendo citados, vários costumes sendo citados. Vai falar sobre essa tradição da cerimônia do chá, vai falar sobre pintores japoneses, sobre dança, balé japonês, e tudo isso fazendo sentido na história. Tudo isso fazendo com que a vida dessas personagens se torne ainda mais palpável para nós como leitores, porque o importante para o Tanizaki é que a gente compreenda a existência delas para conseguir pegar as nuances dessa história aqui. E assim, é muito difícil falar desse livro sem dar grandes spoilers, mas para resumir, é um livro que a gente não consegue dizer exatamente qual das 3 irmãs é a personagem principal. O centro narrativo, talvez dá para você dizer que é o casamento da Yukiko, dessa terceira irmã, que está amarrada por essas convenções, é a que mais sofre em relação à tradição, mas ela é uma personagem muito interessante, porque normalmente na literatura, quando a gente tem essa presença da tradição nos arrastando para baixo, normalmente são personagens que estão tentando ir além, estão tentando transpor essas amarras sociais e viver uma vida sincera, individual, única, que não é o caso dessa personagem. E é aí que mora essa parte interessante de Irmãs Makioka. Esse vídeo já está ficando muito longo, poderia ficar mais alguns bons minutos falando de Irmãs Makioka, mas caso vocês queiram ler, foquem nos vizinhos, nos estrangeiros que essa família tem contato. Apesar de ser a história da queda dessa família bem nobre, bem aristocrática do Japão, muitos dos personagens interessantes, pelo menos 2 deles, são personagens do povo, que é a empregada e o fotógrafo. Inclusive o fotógrafo é um dos personagens mais interessantes, porque o arco dele foi o que mais me lembrou uma história do Tolstói, que eu não vou dar aqui spoiler, mas para quem lê e conseguir fazer esse paralelo, comenta aí, tá? Porque é bem interessante. Mas aí, Junichiro Tanizaki, um autor que eu gosto demais. 2 recomendações que para quem gosta de literatura realista ou literatura japonesa, é bem fácil de fazer.